opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. O programa de hoje ele é importante, ele é polêmico e ao mesmo tempo corajoso, porque pouca gente fala sobre o STF. Muita gente, inclusive, tem medo de retaliação. O poder do Supremo Tribunal Federal ultrapassa os limites da Constituição? Comigo, dois gigantes especialistas com posições antagônicas. Eu apresento ele, que é do Partido dos Trabalhadores. Ele é do PT, é advogado, doutor Júlio Anderson. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Rafael Vasconcelos. Um abraço a todos e a todas os telespectadores que assistem esse importante programa, essa importante emissora que é a TBC. Quero cumprimentar também aqui e falar que é uma alegria muito grande ter meu professor, foi meu professor na PUC, lá nos idos do início do século, o professor Elton Marinho. É uma felicidade muito grande estar aqui nesse momento com o senhor debatendo esse programa e esses assuntos tão importantes, né? Ele, que o Júlio Anderson já me ajudou a apresentá-lo, o doutor Elton Marinho é advogado, é de direito, a primeira vez no programa, então a gente precisa conhecê-lo melhor. Se apresente, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo no TBC Debate. A honra é minha, boa noite a todos os senhores e senhoras, boa noite, senhor Rafael Vasconcelos, é um prazer muito grande, uma honra, até porque eu entendo que um programa tão importante assim está anos-luz à frente da minha capacidade de debater com o nível que a nossa audiência exige. Mas vamos estar fazendo esse esforço. Boa noite, professor Júlio Anderson, um dos maiores e mais bem conceituados professores de direito tributário e advogados da nossa nação. Um valor do estado de Goiás, um homem que realmente assim é respeitado e acredito que é uma unanimidade entre todos os advogados e todas as pessoas que tiveram a bênção e a oportunidade de ser aluno dele, que é um dos melhores professores do Brasil. Então, para vocês verem, o nível realmente aqui é o UFC, a coisa aqui é de outro mundo. Mas se Deus tiver misericórdia e graça sobre a nossa vida, nós pelo menos não vamos passar vergonha, não. Vamos lá, eu agradeço esse presente que eu ganhei do senhor aqui, o livro escrito pelo Elton Marinho, Código de Processos Sobrenaturais. Ele me contou algumas histórias aqui, bem interessantes, então quem tiver oportunidade, vale a pena, deixou uma dedicatória aqui, enfim, muito conteúdo no programa de hoje e eu vou começar com o Júlio Anderson. O poder do STF ultrapassa a Constituição? Existe a Constituição brasileira e a Constituição paralela de ministros do STF, na sua opinião? Esses caras são super poderosos, Júlio Anderson, ou não? Não, poder sempre vai ter. Um ministro supremo da Suprema Corte, poder tem muito. Agora, ao longo da história, eu acredito que o Supremo tem boas decisões. O Supremo hoje, por exemplo, ele representa a pluralidade da sociedade brasileira. Nós temos ministros hoje que foram nomeados por Fernando. Até esses 2 dias tinha ministro nomeado por José Sarney. Hoje nós temos por Fernando Henrique, por Lula, por Temer, por Bolsonaro. Então é a cara do país, uma representatividade. Falta, por exemplo, mais representatividade, como por exemplo ter mulheres, ter negros na Suprema Corte, para demonstrar aqui a pluralidade. Porque o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, ele é um tribunal político, não um tribunal de politicagem. O tribunal político porque quando o Supremo profere uma decisão, a decisão dele se aplica no país inteiro. Então o ministro Supremo não está lá para decidir briga de galinha, não está lá para decidir briga entre vizinhos, está lá para decidir questões que vão afetar a vida do país inteiro. E as decisões, pelo que eu tenho acompanhado, na maior parte das vezes, é lógico que a gente discorda de algumas condutas, às vezes o ministro ali, que é um ser humano, às vezes o ministro ou o conjunto dos ministros, eles podem falhar e como de fato, como todo ser humano falha, não existe instituição humana que seja infalível,
Mas eu acredito que o Supremo ele tem, pelo menos nas ações tributárias, que são aquelas que eu atuo, as decisões são ponderadas, são de acordo com a Constituição Federal. Mas veja bem, que quem está acima da Constituição, ninguém está acima. A Constituição está acima de tudo e de todos. E antes do Supremo tem o Congresso. Primeiro vem a lei, né? Depois do Supremo. A lei sempre é em primeiro lugar. Nós temos um princípio, uma garantia individual. Você não está sendo romântico demais, não? Não, estou sendo romântico porque, pelo que eu vejo, as decisões, é lógico que tem críticas, né? Aí o problema é que a política tomou conta de tudo, então, inclusive, tem condutas de ministros. Quando eu vejo um ministro dando entrevista, eu já critico, porque eu acho que ministro ele não tem que dar entrevista. E andar de jatinho? Olha, também eu acho que está errado. Eu acho que ministro ele tem que ter, já que o ministro é um juiz. Como juiz, ele tem que ter uma vida reservada. Ninguém mandou ser juiz, ele escolheu ser juiz, ele tem que... Então está tudo errado, porque a vida deles é muito exposta, é muito glamour, eu não concordo, é muito poder. O juiz ele tem que ser reservado. Então está errado, então. Está errado, o ministro não tem... Aliás, juiz nenhum. Juiz nenhum não pode estar. Por quê? O juiz tem um dever de imparcialidade. O juiz tem que ser imparcial. Não é neutro. Por quê? Não existe ninguém neutro, todo mundo tem sua ideologia, todo mundo tem suas crenças pessoais. Agora, o que ele não pode fazer é externar. A partir do momento que o juiz externa, complica ali sua neutralidade, sua imparcialidade. Porque todos nós temos o direito, a garantia individual, um direito fundamental de sermos julgados por um juiz imparcial, seja quem for. Então é por isso que eu sempre critico quando qualquer juiz quer aparecer, não é a função do juiz. O juiz tem que ter uma vida reservada para não exatamente não comprometer a sua imparcialidade. Ninguém mandou ser juiz, já que escolheu tem que sofrer com as consequências de uma vida reservada. Não quer ter uma vida exposta? Vira político. Faz igual o Sérgio Moro fez, vira político. Aí você pode fazer o que você quiser, escrachar, dar entrevista, aparecer, andar de jato, participar de eventos, de festas. Agora, como juiz, o próprio Código de Conduta e Ética da Magistratura determina uma conduta social do magistrado mais reservada. Ok. Doutor Elton Marinho, qual a sua opinião? O poder do STF ultrapassa os limites da Constituição ou não? Jamais. A Constituição, ela está acima de tudo. E o Supremo não ultrapassa a Constituição. O problema é que quando nós falamos assim, dá aquela impressão assim que o Supremo quer ultrapassar a Constituição. Não é essa a história. Nós temos um Supremo aí no Tribunal Federal que já está aí acima dos 100 anos de idade. Sempre foi uma corte constitucional que defende a Constituição, o garantismo. Aonde eu sou advogado criminalista, onde nós sempre vimos assim um resguardo das garantias constitucionais, porque cabe ao Supremo, e o dever principal do Supremo, inclusive inserido na Constituição brasileira, ali a partir do artigo 101, 102, 103 da Constituição, fala que o Supremo ele tem que zelar pela Constituição, cuidar da Constituição, ser o guardião da Constituição. Infelizmente, alguns componentes da atual composição do Supremo Tribunal Federal é que verdadeiramente, pelo que nós temos visto todos os dias, parece que em algum momento eles se desviaram do caminho. Eles se deixaram levar pela vaidade, pelo ódio, pela raiva, pela bile, e isso refletiu em decisões, mais precisamente de há uns 5, 6 anos para cá, e que são extremamente questionáveis. E agora nós estamos passando por um problema ainda maior, que esta composição atual da Suprema Corte do Tribunal Federal, ela começou a entender que o regimento interno, o que é o regimento interno? É um código interno de como que as coisas funcionam dentro do Supremo. O regimento interno está acima da Constituição Federal. E aí eles começam a valorizar mais o regimento interno do que a Constituição. E isso é uma aberração, isso é muito perigoso. Ao ponto até de ministros falarem que a lei orgânica da magistratura não se aplica aos ministros. Nisso que o professor Júlio Anderson falou, por exemplo, o ministro não tem que ficar dando entrevista. O ministro não tem que, um juiz não tem que ficar discutindo ou dando opinião na decisão de outro juiz.
Isso está lá na lei orgânica da magistratura. Aí eles pegaram e falaram, com base no entendimento deles do regimento interno, sempre usando isso como base, não, é que isso não se aplica. Ora, claro que se aplica. Então nós vamos ter que ter uma lei específica só para o Supremo? Não, nós já temos a lei da magistratura e ali é o órgão máximo do judiciário brasileiro. Então, essas posturas individuais e em alguns momentos grupos, a gente pode ver que ali dentro do Supremo tem grupos, né, alguns grupos mais de alguns ministros que são mais entrosados com outros ali, pelo que nós temos acompanhado, e aí eles começam a, como diz lá na roça, meter os pés pelas mãos, né? Como a gente fala no interior, assim, é confundir as coisas. E isso é muito perigoso. É muito perigoso porque isso pode trazer consequências terríveis a uma nação, pode trazer revolta da população, pode trazer, e é o que mais tem sido debatido e discutido, inclusive pela imprensa nacional, a chamada insegurança jurídica. Insegurança jurídica destrói a economia do país, destrói o ânimo das pessoas, destrói a possibilidade até mesmo de uma programação de um futuro com tranquilidade. E isso é muito terrível. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar um pouco mais a respeito desses supostos superpoderes dos ministros do STF. Vamos acompanhar na reportagem tema do programa de hoje. O Supremo Tribunal Federal defende que sua missão, conforme o artigo 102 da Constituição, é a guarda da Carta Magna, o que inclui resolver conflitos entre poderes e proteger direitos fundamentais. Mas nos últimos anos, a Corte tem sido alvo de fortes críticas. Políticos e juristas argumentam que o STF rasga a Constituição, censura parlamentares, reescreve leis e comete abusos de autoridade. Críticos afirmam que o tribunal atua por conveniência política e invade competências do legislativo. No caso do Banco Master, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, foi contratada por 129 milhões para se dedicar à produção e à revisão de políticas de compliance, valor até 645 vezes mais do que outros advogados ouvidos pelo Estadão, que afirmam ter realizado poucos anos antes parte do mesmo trabalho que ela diz ter feito. Moraes também é criticado por atuar no caso dos envolvidos no 8 de janeiro, em que supostamente fere a parcialidade, sendo vítima, investigador e juiz. Afinal, o poder do STF ultrapassa a Constituição? Vamos pegar esse ponto específico aí, né? A esposa do ministro, que tem evidentemente um poder muito grande dentro do STF, recebe 129 milhões de reais para que, né, haja uma defesa, esse caso específico do Banco Master, no próprio Supremo Tribunal Federal. Que lei maluca ou que regimento interno maluco é esse? Ou seja, é o lobo cuidando do galinheiro. Isso, na minha visão, eu não sou jurista como os senhores, é um absurdo, é uma aberração. Né? Parentes, na minha opinião, de ministros do STF deveriam ser suspeitos, não deveriam ali advogar a causa, que será julgada pelo próprio marido, de repente, ou pelo próprio cônjuge. O que vocês acham disso? Júlio Anderson. Olha, Rafael, é um bom questionamento. Por quê? A questão do valor dos honorários, o Código de Ética e Disciplina da OAB, que é quem regulamenta, que é a lei que vai regulamentar o recebimento de honorários, cobrança de honorários, não tem problema nenhum, legalmente falando. Você pode cobrar 1 bilhão, o advogado pode cobrar 1 bilhão de reais, que não fere aqui o Código e Disciplina da OAB. Não pode cobrar o valor mínimo, inferior ao que a tabela da OAB dispõe, porque aí sim o advogado pode estar correndo o risco aqui de cometer uma infração ético-disciplinar. Agora, nem tudo que é legal é moral. A gente tem que separar a linha. A moralidade está acima da legalidade. Né? Do meu ponto de vista, a moralidade está acima. E o nosso Código de Processo Civil, ele traz regras bem claras aqui com relação às situações de suspeição e de impedimento do magistrado. Dentre elas, é julgar
ações aqui em que forem partes, cônjuges, que atuarem, cônjuges, parentes na linha filho, avô, pai, etc. É no mínimo estranho, mas o que se verifica em Brasília, não só no Supremo, tá? Mas eu preciso falar no próprio STJ. Existem grandes escritórios em Brasília que são compostos por filhos, parentes de ministros, tanto do STJ quanto do Supremo, que são verdadeiros lobistas, para conseguir a apreciação de um recurso. Quando chega nessas cortes superiores, você tem que ter um contato não tem que ser bom advogado, tem que ser amigo da turma. É mais ou menos isso. Aí a imoralidade, de fato, ela é muito visível. Ela é visível, sem dúvida. É uma situação que deve ser questionada, porque o Código da Magistratura, mas aí é que eu falo, tá? A lei vem acima. A lei sempre vem em primeiro lugar. Significa que o Congresso Nacional tem um poder muito grande. O Congresso Nacional ele pode regulamentar isso com mais clareza. Como não existe, às vezes pode existir alguma lacuna. O Congresso não está de joelhos hoje? Não, o Congresso Nacional tem o poder da lei. Ele pode editar a lei. O Columbre já disse que se tiver 81 assinaturas como contra ministros do STF, olha, não agora, há processo impeachment de impeachment. Impeachment é outra coisa. Agora o Congresso tem o poder de editar a lei, de regulamentar com mais clareza, por exemplo, a atuação de parentes dos ministros nas cortes superiores ou nos próprios tribunais. O Congresso tem esse poder. Agora, com relação a poderes específicos de um ministro só, é bom sempre lembrar que nós temos um sistema recursal no país. Quando o ministro profere uma decisão monocrática, sozinho, como vamos colocar o exemplo do ministro Alexandre de Moraes, a decisão dele está sujeita ao referendo dos demais. O ministro Alexandre de Moraes não age sozinho. O que age sempre é um Supremo órgão colegiado. Todas as decisões de um ministro estão sujeitas ao chamado agravo interno ou agravo regimental, para que outros ministros venham e manifestem naquela posição daquele ministro está correto ou não. Ok. Doutor Júlio, doutor Elton Marinho, qual a sua opinião sobre esse ponto específico? 129 milhões de honorários advogatícios. O povo brasileiro, ele é feito de palhaço? Veja bem, não somos palhaços e nós temos algum entendimento. Eu acho bom essas coisas virem à tona. Isso é importante. E é importante, inclusive, para o estabelecimento da justiça e da democracia. A doutora Viviane Barsi, ela é uma advogada, merece todo o respeito. E quanto à questão de se cobrar honorários e valores de cobrar honorário, é uma questão específica da qualidade do trabalho dela e daquilo que ela cobrou e se alguém quis pagar. O problema é que se questione, e a gente não pode desviar o tema, é que dentro do que tem sido revelado pela imprensa nacional, esse contrato da senhora advogada, doutora Viviane Barsi, feito com ela, praticamente não se tem comprovação, inicialmente o que a imprensa notificou, que esse contrato seria para ela atuar na defesa do Banco Master, junto ao Banco Central e os tribunais superiores. E não existe nenhuma atuação da senhora Viviane Barsi. Não tem nada, não tem uma petição sequer no Banco Central, administrativa, não tem nos processos que estão nas cortes superiores. E o que tem são o dono do Banco Master, o Vorcaro, insistentemente em contatos pessoais com o marido da advogada Viviane Barsi, que é um ministro do Supremo. Então, esse é o problema. Se ela cobrou 129 milhões e ela trabalhou e alguém quis pagar, ninguém tem nada com isso. A questão é que ela cobrou, mas realmente foi ela quem foi a contratada? Olha o tanto que é pesado isso que eu estou falando. Realmente é ela que estava sendo contratada ou a pessoa dela e o escritório dela apenas estava sendo usado para receber e legalizar um dinheiro que, na verdade, estava contratando uma terceira pessoa, no caso, o marido dela, para usar do seu poder de ministro do Supremo, isso eu estou falando tudo em tese, para usar do seu poder de ministro supremo e interferir tanto dentro da Suprema Corte
quanto dentro do Banco Central para impedir que situações que competem ao Banco Central, que seria a liquidação do Banco Master, acontecer e também atuar no sentido de fazer com que o Banco Regional de Brasília viesse a comprar o Banco Master. Se isso for comprovado, se esse tipo de relação for comprovada, porque é o que a imprensa está noticiando, caso isso seja comprovado, nós temos aqui uma figura criminal chamada advocacia administrativa, que é a pessoa que usa o cargo dela para, usando o poder que ela tem, a influência que ela tem, a autoridade que ela tem, para usar isso para conseguir, através de um lobby, a gente chama popularmente por debaixo dos panos, alguns resultados. E a advocacia administrativa é crime. E aí, veja bem, se nós chegarmos nessa situação, nós vamos estar com um problema que tem que ser resolvido. Se isso for verdadeiramente comprovado, estaria então sendo comprovado que um ministro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, estava cometendo crime, recebendo dinheiro através da esposa e do escritório da esposa, para ele ser o prestador de serviço onde ele estava alugando o seu poder, a sua inteligência e a sua influência como ministro do Supremo Tribunal Federal para beneficiar terceiros, no caso o Banco Master e seus interesses. Isso é a aberração do absurdo, do Satanás, do Curupira, da mula sem cabeça, do boitatá, dos quintos dos infernos, do que fecha a conta e passa a régua, porque nós não podemos admitir um absurdo desse, caso isso seja comprovado. O Brasil ou toma uma atitude em relação a isso, ou então que seja comprovado que eles são inocentes, e aí nós vamos pedir desculpa para o ministro Alexandre Moraes e para sua esposa, porque eles são as maiores vítimas da imprensa marrom do último século. Essa é a situação. Nós não temos assim um meio termo. Ou é cadeia esse ministro tem que ser afastado do Supremo e ser responsabilizado e ser apenado, ou então o Brasil tem que pedir desculpa a esse casal, porque parte de uma imprensa ilegal, ilegítima e com interesses também que eu não posso declarar aqui, mas não são legítimos, está mostrando para o Brasil que o que aconteceu ali é um dos maiores atos de corrupção, de advocacia administrativa, de cometimento de crime na nação brasileira. Então, essa situação tem que ser resolvida. Nós não podemos ficar no eu acho. Isso tem que ser verdadeiramente para o bem do Brasil, gente. Para o bem do Brasil, para o bem do judiciário. Porque, no final das contas, quem paga a conta é o juiz lá de Turvânia, é o juiz lá de Arraias, é o juiz de Trindade, porque ele ali é um magistrado que prestou concurso, um concurso dificílimo, passou, ele está ali, e aí a cidade inteira fala que o judiciário não presta, que o judiciário é corrupto, que o judiciário é isso, e aí eles pegam e colocam todo mundo dentro do pacote. Então, eu acredito que um magistrado sério, correto, igual nós conhecemos inúmeros, né, colegas professores que nós temos e pessoas que, magistrados não são professores, que são pessoas ilibadas e que têm uma vida dedicada ao judiciário, isso é doloroso eu conheço alguns que já são desembargadores, pessoas que têm 40 anos prestados aí ao judiciário, sempre com integridade, sempre com moralidade, sendo tudo, ver a carreira a qual ele se dedicou a vida toda, ser mal falada, desde o vendedor de laranja, do carrinho de laranja ali do Terminal Isidora, até um advogado mais renomado do Brasil. Então, isso é muito ruim. Por isso que tem que ser investigado. Eu acredito que tem que investigar, até mesmo para dar oportunidade para o ministro poder se defender e provar sua inocência, se for o caso. Mas tem que investigar todo mundo. O senhor acredita na inocência do Moraes? Olha, eu para ser sincero, eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém, né? E esse caso do Banco Master é uma teia de aranha. E vai vir mais coisa, com toda certeza, porque a rede de influência que esse Vorcaro tinha, desde doação de campanha para o Bolsonaro, para o Tarcísio de Freitas, o tal daquele deputado, como que é o nome, de Minas Gerais? Nicolas, viajando para cima e para baixo no avião dele, contato com ministro como o Lewandowski, que tinha contrato também, o ex-ministro da Economia, Guido Mantega. Eu acho que tem que investigar todo mundo, tem que ser investigado, até mesmo para dar oportunidade para essas pessoas. Eu quero saber por que ele doou dinheiro, por exemplo, para a campanha. Quantos milhões que ele doou para a campanha de Tarcísio de Freitas em São Paulo? Quantos milhões ele doou, pessoa física, para o Bolsonaro?
Com qual intenção um banqueiro? Banqueiro, gente, banqueiro é a pessoa mais, como se diz, pão dura que existe. São conhecidos pela ponduragem. O Vorcaro não, o Vorcaro era diferente, ele fazia umas festas lá vultosas. Mas o que justifica um banqueiro dar dinheiro para um político? De graça não é. De graça você pode ter a mais plena certeza que não é. Algo em troca ele recebeu. Mas que bom que o Banco Central agiu. O Banco Central agiu e impediu que esse banco causasse mais prejuízo. Porque lá no meu escritório, por exemplo, eu tenho muito direito do consumidor. O que tem de clientes nossos, vítimas do Banco Master, não é brincadeira. Desde a contratação de cartão de crédito com reserva, que é uma enganação para o velhinho aposentado, até a implantação de seguros sem autorização, tirar dinheiro da conta do velhinho, e geralmente são as pessoas mais pobres. Lucram, já tem um lucro exacerbado, porque o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. Infelizmente, nós amargamos essa dura estatística, e aí já ganha muito dinheiro em cima dos pobres. E ainda ultrapassa os limites aqui na contratação. Essas vítimas são inúmeras no país e, graças a Deus, o Banco Central agiu de forma correta. Tem que ser investigado o ex-presidente do Banco Central, por que não agiu quando deveria. O governador do Distrito Federal Ibanez, Lula também tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Filho do Lula. Claro. O irmão do Lula. O primo do Lula. Papagaio do Lula. Quem tiver envolvido tem que ser investigado, claro. Eu sou contra a investigação seletiva de um grupo só. Tem que ser todo mundo. Doa quem doer. Essa corrupção é suprapartidária? Com toda certeza. Pelo que vai atingir todo mundo, vai atingir com toda os certeza, Bolsonaros e os Lulas. Essa questão não se trata... Gente, corrupção não tem partido político. Corrupto não tem partido político. Corrupto não tem ideologia. Não existe isso. A corrupção do Vorcaro, pelo que todas as informações que nós temos são através da imprensa e setores da imprensa que nós imputamos que são pessoas sérias. Jornalistas que têm uma vida inteira dedicado vamos falar assim, ele não vai colocar a reputação dele em jogo, mas a corrupção não tem partido político. Todas essas situações que o professor Júlio relatou, veja bem, também nós temos presidente da República fazendo reunião secreta com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que ganhava uma fortuna, ex-governador da Bahia, Rui Costa, Jacques Wagner, senador, ex-governador da Bahia. Quer dizer, o que estava sendo tratado nessa reunião? Quais são as pessoas? Então, ali tem centrão, tem direita, tem esquerda e tem verdadeiramente que isso tem que ser levantado e tem que ser levantado a fundo. Mas hoje o nosso tema aqui é sobre a questão do Supremo Tribunal Federal, se ele ultrapassa a Constituição. E até agora, o que tem se revelado é que o Vorcaro, ele conseguiu entrar dentro dessa compra de influências, até agora o que tem se demonstrado. Não só no esposo da advogada Viviane Barça, mas também outro ministro do Supremo, né? Um ministro que é oriundo da classe média, assim como eu, assim como o professor Júlio Anderson, de uma família, tem um irmão que é padre, o outro irmão engenheiro eletricista, que mora numa casa de bairro, interior de Marília. Esse ministro não tem 20 anos que está no Supremo e o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal é 50 mil reais e dali tem que se debitar impostos e tudo mais. Como é que uma pessoa dessa junta uma fortuna para ser dono de um resort milionário com um cassino no interior do Paraná? Espera aí, gente. É querer chamar a senhora, dona de casa, o senhor que está nos ouvindo aí, realmente querer se inscrever assim na sua testa assim, ó, idiota. Ninguém aqui é idiota. Esses ministros têm que prestar conta, têm que ser investigados, tem que ser. Não é só a questão de, mas o Vorcaro comprou uma cota lá do Resort Itaiaia por 36 milhões. Eu quero saber como que o ministro Toffoli, mais um padre, mais um engenheiro eletricista, 3 irmãos, viram dono de um hotel de mais de 200 milhões de reais no interior do Paraná, um homem que tem menos de 10 anos no Supremo. Como que o casal Moraes, o senhor ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, nos últimos 5 anos, aumentaram o seu patrimônio, segundo a Folha de São Paulo, 267%. Nos últimos 4 ou 5 anos, compraram 23 milhões de reais em imóveis à vista.
No Pix. No dinheiro. Peraí, gente. Ok. Né? O Jô Soares, só para concluir, Vamos o Jô fazer Soares seguinte. tinha um personagem dele que falava assim, me tira os tubos, que ele acordava na UTI, quando ele via a situação estabilizada, não, me tira os tubos. Porque a gente tem que falar, me tira os tubos, porque não pode. Isso é o deboche, o escárnio, a manifestação da pouca vergonha revestida de que eu sou autoridade, você cala a sua boca e você não pode falar nada. Ok. Doutor Eliton Marinho, advogado, muito obrigado pela sua presença no TVC Debate. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço a paciência dos senhores. Espero que, se a nossa participação aqui não foi vergonhosa, que eu possa ter a oportunidade de participar mais vezes. Professor Júlio Anderson, que é uma das pessoas que eu mais admiro, e conhecendo o senhor, Rafael, né, assim, é um prazer muito grande e muito obrigado. Prazer é nosso, o senhor não passou vergonha de jeito nenhum e vai voltar muitas vezes. Doutor Júlio Anderson, muito obrigado. Rafael, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, é uma honra sempre estar aqui nesse programa. Agradecer pela qualidade, pela postura do debate, o doutor Eliton Marinho, que foi meu professor, muito feliz de estar aqui com o senhor hoje nesse debate tão importante para a sociedade. Obrigado. Muito obrigado e a gente volta amanhã com a segunda parte. Fiquem com Deus e até lá.